somos a Principal Claritas, uma das primeiras gestoras independentes do país. Desde 1999, gerimos fundos de investimento que levam nossos clientes a atingirem seus objetivos financeiros. Contamos com uma equipe sênior, estável e longeva, que atua junto no mercado financeiro há mais de 20 anos. O segredo para a Principal Claritas estar no mercado há tanto tempo é a qualidade dos seus profissionais. A gente tem uma equipe super qualificada que trabalha junto há muito tempo, de maneira integrada. A gente tem diversos profissionais olhando partes diferentes do mercado. A gente tem fundos de baixa volatilidade, baixo risco, como nosso fundo de crédito, fundo institucional, fundos focados no mercado de renda variável, fundos focados na parte real da economia, como florestas. E todas essas equipes de investimentos trabalham juntos, interagindo, uma auxiliando na leitura do mercado do outro. Além disso, a gente tem grande interação com a Principal Global, que tem uma visão muito forte do cenário internacional. Em 2012, entramos para o Principal Financial Group, uma das maiores gestoras de recursos do mundo, com presença em 25 países e quase 150 anos de experiência no mercado financeiro. A Principal Claritas é pioneira na gestão independente no Brasil e somos uma equipe multiproduto. Temos produtos nas seguintes estratégias: macro, equities, crédito, ativos reais, onde nós fazemos investimentos florestais e imobiliários, alocação de ativos e uma oferta de investimentos internacionais. A combinação da nossa estratégia diversificada de produtos, aliada à solidez, governança e os processos de uma empresa como a Principal, nos permite abordar diversos canais de distribuição. O canal institucional, com fundos de pensão, seguradoras e companhias, um canal de distribuição por terceiros, com plataformas digitais e bancos tradicionais, e finalmente clientes de alta renda, através de multi e single family office. A troca de conhecimento entre os times do Brasil e do mundo nos leva a ter um processo de investimento ágil e inovador que captura as melhores oportunidades em todos os momentos do mercado. Conheça a Principal Claritas. Temos a opção de investimento certa para o seu perfil. Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós falaremos rapidinho a respeito das perspectivas para o ano de 2024. E a conclusão, pessoal, é que as perspectivas para 2024 começam muito positivas. Em relação ao cenário internacional, o ano de 2023 ainda foi marcado por elevação das taxas de juros num ambiente de crescimento resiliente, mas houve uma grata surpresa com o desempenho da inflação. A despeito da robustez do mercado de trabalho nos Estados Unidos, dados melhores de atividade na zona do euro e no Reino Unido, nós vimos um processo de arrefecimento da inflação global. Com essa inflação cedendo, houve sinalização dos bancos centrais no final do ano passado de que o processo de aperto de política monetária tinha encerrado. Com isso, para 2024, nós vemos uma continuidade da desaceleração do crescimento global, mas não chega a ser uma recessão. Nos Estados Unidos, por exemplo, depois de crescer 2,4% o PIB no ano passado, é esperado um crescimento esse ano ao redor de 1,5%. Esse crescimento ele é ainda impulsionado por uma poupança das famílias que ainda existe desde a pandemia, por um mercado de trabalho robusto e por um afrouxamento das condições financeiras. Na zona do euro, o crescimento esperado ele é muito baixo, ainda ao redor de 0,5%, mas uma recessão também deve ser evitada. Já na China, o crescimento deve sair de 5,2% no final do ano passado para 4,5% em 2024. Há uma desaceleração em curso, mas houve aprovação de medidas por parte do governo para evitar uma perda de ritmo maior da economia chinesa.
Mas mesmo que o crescimento desacelere, a boa notícia é que ele não vem acompanhado de uma recessão global. E sem essa recessão, nós temos um ambiente em que a inflação continua moderando e os cortes de juros podem ocorrer. A nossa avaliação é que a inflação vai continuar na direção de uma moderação, porque preços de bens globais estão bem comportados. Quando nós olhamos para preços de alimentos, há recuo ao longo dos últimos meses e por mais que a atividade ainda esteja robusta, a gente tem alguma moderação dos preços de serviços. Com isso, os juros devem cair ao redor do mundo de maneira sincronizada e nós esperamos que esse corte comece nos Estados Unidos e na zona do euro no segundo trimestre, especificamente na reunião de junho. Caso esse cenário concretize, as perspectivas para os ativos de risco são positivas. Teremos ali o tal do pouso suave na economia global, ou seja, a inflação convergindo para a meta sem trazer taxas de sacrifícios altas para a atividade econômica e já começamos a ter uma reversão do processo de aperto monetário com redução gradual dos juros ao longo deste ano. Esse é o nosso pano de fundo para o cenário global e nós acreditamos que os principais riscos seriam alguma elevação da inflação não esperada e alguma postergação desses cortes de juros. Por hora, esses riscos são baixos. Se o mundo mostra um cenário favorável em 2024, o cenário não é diferente para o Brasil. As perspectivas também começam otimistas. 2023 já foi um ano de destaque para o Brasil. O PIB superou as expectativas, cresceu 3% e mesmo com esse crescimento robusto, a inflação arrefeceu para 4,6%. Com isso, o Banco Central já iniciou o corte de juros em agosto do ano passado, reduzindo só o ano passado 200 bips a taxa Selic. Nós avaliamos que esse cenário construtivo para o Brasil continua ao longo de 2024. Pelo lado do crescimento econômico, o PIB deve arrefecer, crescer 1,6% em 2024, mas muito explicado pela fraqueza do setor agropecuário. Quando nós olhamos consumo, serviços e investimento, nós acreditamos numa taxa de crescimento ainda ao redor de 2%, tanto porque o desemprego continua baixo, o crescimento da massa salarial continua positivo e o mercado de crédito agora vai ser impulsionado pela queda da taxa de juros. Mas a boa notícia para o Brasil é que mesmo com esse crescimento ainda forte, o processo de desinflação continua. Esperamos que o IPCA esse ano marque 3,7%, desacelerando em relação ao ano passado. Essa desaceleração, assim como no mundo, é explicada por alimentos e por preços industriais. Se nós estivermos certos, esse cenário de desinflação permite o Banco Central continuar cortando a taxa de juros no ritmo de 50 pontos por reunião e levar a Selic até o final do ano em 8,75. Esse é um cenário construtivo para o Brasil que é ainda mais impulsionado pela facilidade das nossas contas externas nesse ambiente global desafiador. Além do Brasil não estar inserido em nenhum problema geopolítico global, o Brasil tem se beneficiado do aumento das exportações do setor agro e também de um maior superávit da balança de petróleo. O ano passado já foi recorde para a balança comercial, com quase 100 bilhões de superávit. Nós avaliamos que essa balança deve continuar forte esse ano, com superávit de 95 bilhões de dólares. Na nossa avaliação, a boa situação das contas externas ajuda o Brasil a enfrentar choques globais adversos, caso aquele cenário global não se concretize. Mas a verdade é que as perspectivas para esse ano são favoráveis, tanto do ponto de vista internacional, como do ponto de vista doméstico. Obrigada, este é o nosso cenário macroeconômico do ano de 2024. Olá, meu nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas. Hoje nós vamos comentar um pouquinho as características do fundo Claritas Valor, que é o fundo que faz parte de alguns perfis da Previdência Simples. Tá? Primeiro deixa eu falar da Claritas. A Claritas é uma das gestoras mais longevas aqui no mercado, começou em 99, eu me juntei à Claritas em 2002, tá? Então a gente vem com essa trajetória nesse tempo todo. Em 2012, os executivos da Claritas vendem a empresa, 60% da empresa, para a Principal Financial Group. Em 2016, a gente termina de vender os outros 40%. Então, desde 2012 e 2016, nós somos uma empresa do Principal Financial Group, que é um grupo americano centenário
listado na Nasdaq, 550 bilhões de dólares sob gestão no mundo. E, gente, a mensagem que eu queria passar aqui de Claritas Principal, que é a gente hoje consegue ter o melhor dos dois mundos. A gente continua sendo uma empresa brasileira, pé no chão, com a visão muito clara das oportunidades de investimento aqui no Brasil, mas por trás da Claritas você tem uma empresa gigantesca, global, com todos os aspectos de compliance, controle de riscos mundiais, tá? E com muita sinergia entre os times. A Marcelinha, que falou para vocês antes de mim, ela interage com os economistas da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos. Ela tem uma visão muito ampla das oportunidades de investimento no mundo. Eu interajo com os gestores, todo o meu time, tá? Interajo com os gestores da Principal de ações globais, de emerging markets. Isso é muito importante, porque, poxa, imagina que nos últimos 2 ou 3 anos os investidores brasileiros tiraram dinheiro da Bolsa, enquanto o investidor estrangeiro colocou o dinheiro da Bolsa. São perspectivas completamente diferentes, enriquece ter essa visão. A gente interage muito também, eu participo diretamente do Comitê de Petróleo, então são 4 ou 5 analistas, cada um em uma região do mundo, olhando um pedaço dessa indústria, trocando informação. A gente interage muito, eu participo do Comitê de Basic Materials, então a gente vai falar de siderurgia, vai falar de mineração, vai falar de celulose, sempre olhando o global. Então, para mim que estou aqui no Brasil, é muito enriquecedor fazer parte da Principal, tá? Sem perder o nosso dinamismo, o nosso DNA, que é de uma empresa local, ágil, rápida, com 20 e poucos anos de experiência no mercado, tá? Falando um pouquinho de equipe, eu mencionei, eu comecei aqui em 2002, tá? O nosso chefe de investimentos, responsável por todas as áreas de investimento da Claritas, se chama Helder Soares. Ele foi o gestor dos fundos de ações até 2016, e eu era o braço direito dele, quando ele passou a ser responsável por todas as áreas de investimentos, e eu assumi a gestão de 16 para cá. Tá? É um time muito longevo, eu trabalho com ele até mesmo antes da Claritas, desde 99. Tá? Hoje o meu braço direito é o Daniel Soares, que começou com a gente em 2004. Tá? Então, o nosso jeito de trabalhar, as nossas características fazem com que a gente tenha um time que trabalha junto há muito tempo. Isso é muito raro no mercado. E isso é muito rico, porque vocês imaginam que o Brasil é uma geografia um tanto quanto difícil. Eu brinco aqui que a gente tem crise ano sim e o outro ano também, tá? Então, todo esse conhecimento, toda essa forma de ver, toda essa bagagem continua aqui na equipe, não? A equipe permanece junta, tá? Eu acho que isso é uma característica muito, muito importante aqui do nosso time. Falando um pouquinho de filosofia, isso é uma questão de filosofia, acho que engloba todos os fundos que a gente faz a gestão, tá? Qual que é a filosofia comum? Nosso time aqui é um time de analistas. A gente gosta de olhar ali os detalhes das empresas, debruçar nos financial statements, a conversar com o time de gestão das empresas, visitar concorrentes, entender a indústria, entender o mercado, entender todas as características, as vantagens competitivas, os riscos de cada uma das empresas. Agora, a gente está no Brasil, gente, e estamos fazendo isso há 25 anos. Se a gente não tivesse incorporado um pouco a visão macro, a visão top-down, eu acho que a gente não estaria aqui contando história, tá? Então, eu acho que saber conciliar a visão microeconômica com a visão top-down, com a visão macroeconômica é crucial. E por fim, o nosso terceiro pilar aqui é muito o controle de risco.
Tá? Então, saber conciliar isso é fundamental e nos diferencia em grande parte dos nossos pares. Acho que a grande parte dos nossos pares aqui no Brasil tendem a focar muito mais nos aspectos microeconômicos. Diria que 90% foca quase que exclusivamente nos aspectos microeconômicos. A gente consegue ter uma visão mais ampla, sabendo conciliar macro, micro e muito controle de risco. Tá? Então, isso é uma característica nossa. Uma outra característica que eu já mencionei é a longevidade. O nosso primeiro fundo, que foi o Claritas Long and Short, ele vai completar agora em 22 anos de histórico, tá? Alguma coisa como 150% de CDI nesse período. O Claritas Valor, que é o fundo que está aqui na Previdência Siemens, é um fundo que ele começou em 2010, completa 14 anos em 2024, tá? Um track record de um retorno que agregou muito valor em relação ao Ibovespa, alguma coisa como 5, 6% ao ano, em média, além do Ibovespa, e com uma característica muito importante que é a consistência. Tá? A gente pegou aqui nos últimos 10 anos, a gente fez um estudozinho muito interessante, que você pegou todas as janelas de 12 meses, 24, 36 e de 5 anos. Então, você pega um dia e olha 12 meses para trás, um dia, 24 meses para trás e assim sucessivamente. Aproximadamente 60% do tempo das janelas de 12 meses a gente esteve acima do Ibovespa, 62%, 64%, 66%, com uma magnitude média de 3 e poucos por cento. Quando a gente já vai para a janela de 2 anos, 90% do tempo a gente ficou acima do Ibovespa, com a magnitude ali na casa de 4%. Em 3 anos, foi, se não me engano, para 94% do tempo acima do Ibovespa, com uma magnitude de 4,4% ao ano, 4,3%, alguma coisa assim, números arredondados, tá, gente? E quando a gente olha 5 anos, todos os períodos de 5 anos a gente esteve acima do Ibovespa, com magnitude também nessa casa de entre 4% e 4,5%, mais para 4,5%, tá? Então, é um método de gestão, um time que está aqui há muito tempo, muitos cabelos brancos, muitas crises, muito aprendizado, e que faz com que a gente consiga ter, ao longo do tempo, em janelas maiores, um retorno que supera e agrega bastante valor em relação ao Ibovespa. Tá? Falando um pouquinho do cenário, gente, eu tenho certeza que a Marcela já comentou um pouco a nossa visão. A gente está com um cenário mais construtivo para o Brasil. Tá? De certa forma, todo esse barulho político, esse balanço de força entre Congresso e Executivo, está fazendo com que algumas ideias do passado não se materializem. E um lado positivo ali, uma surpresa positiva, que foi o ministro Haddad, com uma certa... com a austeridade fiscal possível para um governo PT, tá? Entregando ali o arcabouço, o Congresso apertando no que dava. Você tem um cenário fiscalmente ok, eu diria que é o copo meio cheio, um PIB que vem nos últimos 3 anos veio surpreendendo positivamente, tá? A gente está aqui falando um PIB que cresceu 3% ano passado, esse ano, se eu não me engano, nosso número oficial é 1,6%, mas com chances de virar 2%. Tá? Quando a gente olha o PIB e a absorção doméstica, que é o que dá um pouco o sentimento da economia doméstica, e tem mais a ver com a arrecadação de impostos, porque o setor de água, o setor exportador paga pouco imposto, ele sai de 1,6 para 1,7 esse ano, então o PIB crescendo. A gente discute muito o pouso suave, o famoso soft landing nos Estados Unidos, ou se vai acontecer ou não, mas uma coisa é clara, a gente está vivenciando o soft landing no Brasil, a gente está num cenário onde já estamos a inflação convergindo, já estamos num ciclo de queda de juros, tá? Com o PIB ainda crescendo 1,6% ou 2% esse ano. Tá? Então é um cenário muito positivo para as empresas que vão pagar menos impostos, para as famílias menos juros, para as famílias que vão ter mais capacidades. Tá? E a gente ainda vê nesse cenário todo
uma bolsa que reflete ainda um cenário muito adverso, tá? Então a gente vê nesse momento, eu diria de uma maneira geral, tá? Os ativos de risco no Brasil, na nossa opinião, estão muito atrativos. A gente tem eu sou gestor de bolsa, eu estou sempre olhando ali para a bolsa, tá? Mas várias oportunidades interessantes, como a própria e o próprio cenário de NTNB também. Para esse cenário de risco que a gente está vendo, a NTNB é 5,5%, 6%, ainda parece muito, muito atrativo. Quando a gente olha para a bolsa, o que é que a gente está gostando nesse momento? O que é que a gente busca agregar valor aqui? Quais são as principais posições? A gente gosta bastante de bancos, tá? Então a gente tem aqui em bancos, Banco Itaú, Banco do Brasil e Banco BTG, tá? É um core holding aqui da carteira. Gosto bastante de utilities, tá? Então, em utilities a gente tem como principal posição Energisa, tá? Depois a gente vem com CPFL, então no setor elétrico, Energisa e CPFL são as principais posições. A gente acha, eu sempre faço a comparação, tá? A gente olha para NTNB, poxa, quase 6% de mais inflação parece extremamente atrativo, né? Mas quando você olha para o setor elétrico, uma Energisa, uma CPFL, a gente está falando de inflação mais 10, 11, 12%. É muita taxa. É um retorno muito atrativo para o perfil de risco desses ativos, tá? Então é algo que nos atrai muito. Aqui no setor de utilities eu também gosto de Sabesp. Eu acho que a regulação está vindo melhor do que a gente tinha imaginado, tá? E eu acho que existe uma vontade política muito grande do atual governo de fazer essa privatização, o que tende a gerar bastante valor para essa empresa, tá? Então, o core aqui, já falei aqui de bancos, já falei aqui do setor elétrico, que a gente gosta bastante. Gosto também de commodities, tá? Commodities, as exportadoras, a gente termina usando aqui como um termômetro, tá? Se a gente está muito preocupado com o cenário doméstico, a gente tem mais exportadoras. Se a gente está mais construtivo com o cenário doméstico, a gente tem menos exportadoras. Então, nesse contexto, a gente está próximo da... Primeiro trimestre do ano passado, que eu estava bem preocupado, primeiro trimestre de 23, a gente tinha 35% de exportadoras, hoje eu estou na casa de 20%, muito concentrado em petróleo. Tá? Eu quero ter uma exposição relevante em petróleo, aqui a gente tem Petrobras e PetroRio. Eu vejo no mundo riscos geopolíticos relevantes, tá? E eu acho que ter petróleo é uma forma de controlar o risco do fundo para um cenário global que pode ter riscos geopolíticos relevantes, tá? Então, isso sob a ótica top-down, tá? Sob a ótica Boronap, a Petrobras, por exemplo, ela subiu 50% em 22, que foi ano eleitoral, subiu 100% em 23, que foi o primeiro ano do novo governo, tá? E ainda assim ela está parada, gente. A gente está falando de uma Petrobras negociando alguma coisa 3 vezes EV/EBITDA, menos do que 5 vezes o lucro do ano, um dividend yield que pode ser entre 10% e 15% em 2024, então uma dinâmica bem positiva. E aqui, novamente, tem que tirar o chapéu, a gestão aqui da empresa, que o mercado tinha muito medo do que seria a gestão da Petrobras em um novo governo, ela se provou as good as it gets, vamos dizer assim, tá? Basta colocar em contexto, porque para mim foi um momento na minha percepção, de grande redução de risco. Foi aquele reajuste do diesel, se não me engano, em agosto do ano passado, onde você teve um reajuste de 26% em um único dia, tá? Acho que sinal mais claro de pragmatismo do que esse, impossível. Mesma coisa, de certa forma, pode ser dita em relação ao Banco do Brasil. É uma empresa que tem muito menos barulho do que Petrobras, mas que está tendo uma gestão extremamente pragmática também, tá? Então, a gente gosta aqui do setor de commodities. De certa forma, a gente tem Petrobras, PetroRio, um pouquinho de Vale, tá? E aí, para compor aqui um pouco o cenário,
a carteira, a gente tem aqui o que a gente chama dos cíclicos domésticos, que aí vem tanto de posições de varejo, tá? A gente tem aqui um pouquinho de... A gente gosta aqui de Arezzo, acabou de anunciar uma fusão transformacional com a Soma. A gente tem um pouquinho de Renner, tem um pouquinho de Açaí. São papéis que a gente gosta. Estão um pouco machucados por conta da MP 1185, que aumentou a tributação efetiva do setor, mas acho que parte disso tende a ser repassado para preço, tende a funcionar. Acho que o mercado está precificando o pior cenário, vamos dizer assim, e você tem uma dinâmica que pode melhorar. E também um pouco de infraestrutura, que posições como Vamos, como Santos Brasil, que compõem aqui o portfólio. Tá? Então, um core aqui de valor, bancos, setor elétrico, saneamento, core aqui também de valor e proteção, seria as commodities, e os nossos atacantes aqui, que são os cíclicos domésticos, que casa muito com esse cenário que eu mencionei antes, um cenário construtivo aqui pro Brasil, tá? Mas é isso, gente, os cenários eles vão mudando ao longo do tempo e a gente vai sempre ajustando a carteira, e transformando toda essa sinergia entre os times que a gente tem aqui na Claritas numa performance de longo prazo, que ao longo do tempo tem se provado, tem agregado muito valor em relação ao Ibovespa, tá? É isso que eu tenho para dividir aqui com vocês, e qualquer dúvida adicional, por favor, fiquem à vontade de alguma maneira entrar em contato conosco. Muito obrigado.